Graça e paz, amados. Amém. Eu convido a todos os irmãos a tomarem seus assentos. Pai, neste momento, Jesus, estamos aqui em Tua presença, Pai. Estamos mais uma vez em Tua casa, Jesus, para Te dar todo louvor, toda gratidão, toda glória, toda honra, Senhor, na Tua igreja, como povo que o Senhor escolheu e chamou, pela Tua misericórdia e graça, meu Pai. Obrigado, Jesus, pelo favor não merecido sobre as nossas vidas, meu Pai. Obrigado, Jesus, por ter usado, Senhor, um dia alguém para nos falar do Teu Evangelho, meu Pai. Alguém que nos trouxe, meu Pai, a mensagem de salvação. E essa, meu Pai, entrando em nossa mente, Teu Santo Espírito, Senhor, clareou, meu Pai, e abriu, Senhor, o nosso entendimento para entender, Senhor, que Jesus é o Filho de Deus, meu Pai, e que nós somos pecadores e necessitamos do perdão, necessitamos do sangue dele, Senhor, sem mácula, Senhor, da vida dele sem pecado, Senhor, desse sangue precioso sobre as nossas vidas, Senhor. Nós necessitamos desse sangue sobre as nossas vidas, meu Pai. Porque a Tua palavra diz, meu Pai, que não existe um justo sequer, não havia um justo sequer. Então era necessário que Jesus Cristo morresse em nosso lugar, meu Pai, porque Ele nunca cometeu pecado, Ele jamais, Senhor, cometeu algum engano, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós podemos ver, Senhor, a vitória, meu Pai, de Jesus, mesmo neste mundo mal, Senhor, estando em um mundo corrompido, decidiu não pecar, meu Pai. Adão, estando, Senhor, no mundo, meu Pai, sem pecado, Senhor, no mundo perfeito, Senhor, se corrompeu. Oh, Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor, por morrer no nosso lugar. Obrigado, Jesus. Nós queremos neste momento entregar esse culto nas Tuas mãos. Nós queremos entregar as nossas vidas em Tuas mãos. Eu quero entregar a minha família nas Tuas mãos. Eu quero entregar, Senhor, a minha filha. Eu quero entregar os meus irmãos nas Tuas mãos, meu Pai. Queremos entregar os nossos familiares diante de Ti neste momento. Queremos, Senhor, apresentar diante de Ti neste momento a nossa família, meu Pai. Obrigado, Senhor, pela família que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, pela esposa que o Senhor nos deu, pela mãe, meu Pai, de filhos, meu Pai. Obrigado, Deus maravilhoso, pelos milagres que o Senhor tem feito em nosso meio. Obrigado pela transformação de vidas, meu Pai. Muito obrigado, Jesus. Recebe a nossa gratidão, Pai. Recebe, meu Pai, no nome de Jesus. Pai, venha com Teu sangue, purifica-nos de todo pecado. Purifica-nos, ó Deus, de toda iniquidade. Venha lavar os nossos pensamentos. Venha lavar, Senhor, a nossa vida, meu Pai. Nós estamos em Tua presença. Tu és um Deus santo, meu Pai. Somos pecadores, alcançados pela Tua graça. Precisamos de santificação. Precisamos cada vez mais de Ti, meu Pai. Nós queremos sim Te cultuar nesta tarde. Nós queremos Te dar o louvor e queremos sim sair daqui mais conscientes que necessitamos de Ti, que precisamos do Senhor. Deus, no nome de Jesus Cristo. Pai, queremos Te entregar neste momento a vida, Senhor, dos nossos familiares, daqueles que não Te conhecem, ó Deus. Nós queremos entregar diante de Ti. Nós queremos apresentar, Senhor, se tem alguém da nossa família que ainda não Te conhece, se existe alguém da nossa família, meu Pai, que ainda não decidiu, se decidiu pelo Senhor. Muitos deles, meu Pai, até têm conhecimento do Senhor, sabe que Jesus é o Filho de Deus e que morreu pelos nossos pecados, mas de alguma forma, por algum motivo, não conseguem ver, meu Pai. Deus, nós queremos apresentar esses diante de Ti neste momento. Nós queremos entregar a vida desses diante de Ti. Que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor possa usar sim as nossas vidas, mas usar também outras pessoas, meu Pai, no ambiente de trabalho, Senhor, qualquer meio, meu Pai, para que eles venham, Senhor, Te receber, para que eles venham Te reconhecer como Senhor e Salvador, meu Pai. No nome de Jesus Cristo, meu Pai. Toma a direção deste culto nas Tuas mãos, meu Pai. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. A paz do Senhor a todos. Amém.
Graças a Deus. Está todo mundo bem? Eu queria... Cadê as mamães dessa tarde? Tem alguma mamãe mesmo? Cena assim, ó. Parabéns pelo dia de vocês. Deus abençoe a cada uma de vocês. Eu quero já começar fazendo uma homenagem aqui, lendo um poema, tá, Diogo? Para as mães, né? Cadê o fundo musical? Homenagem é em nome dos pais, dos maridos, para as mães. Quando olho para trás e vejo que o tempo passou, agradeço a Deus, a mãe que me presenteou. Com ela, momentos de luto, peleja e sofridão fizeram de mim um verdadeiro cristão. Vejo que as mãos de Deus nos momentos sombrios, momentos de calor e frio, ajudando a uma pobre mãe a cuidar de seu filho, sem fazer qualquer distinção. Olho para trás e vejo a caminhada longa e percorrida, me fazendo lembrar dos pratos quase vazios, nos momentos de almoço e jantar. Só não lembro de lágrimas derramadas e desesperadas. Mãe de fé, mãe de luta, mãe de coragem, é o exemplo que tenho de minha mãe, vencendo barreiras, ultrapassando limites. Acreditem, essa é a minha mãe. Sei o quanto foi difícil me educar, tendo ainda que cuidar do lar. Responsabilidade de mulher, todos sabem como é. Aprendi uma grande lição desta mãe de grande coração. A vida tem suas dificuldades, mas quando se é mãe, a força brota como uma nascente, pelo filho que deu como presente. Amém? Feliz Dia das Mães. Deus abençoe a cada uma de vocês. Quero agradecer a minha esposa por me dar um presente tão especial para minha filha. Eu creio que cada um dos maridos também, se pudesse assim olhar para o lado agora, falaria a mesma coisa. Obrigado pelo presente que você me deu, dos meus filhos, né? Deus abençoe cada uma de vocês. Amém? Amém. Amém, amados? Amém. Queria convidar aqui o grupo de louvor. A gente já vai começar porque a programação é extensa e tem apresentação ainda das crianças, tem 2 apresentações das crianças. Então a gente vai estar tirando um momento de louvor e adoração na casa do Senhor. Fica de pé no teu lugar agora, neste momento. Amém? Abra teu coração. Vamos abrir o nosso coração neste momento tão especial que Deus nos tem. Amém. A paz do Senhor a todos os irmãos, em especial a todas as mamães desse dia. Eu como mãe, eu sei qual é o privilégio, né, de nós termos nossos filhos, podermos ver eles crescerem, né, aqui, tendo as aulinhas de sábado, de domingo, crescendo na palavra, crescendo assim, no conhecimento, no ensinamento dos caminhos do Senhor. Amém? E hoje é um dia de agradecimento ao Senhor, a todas as mães, né? A minha mãe ela já é falecida, mas tudo que sou hoje eu devo, né, à educação que ela nos deu, né, eu e a Eli. E a gente louva, né, por tudo que ela fez por nós, e tenho certeza que todas as irmãs aqui, os irmãos, hoje tem um agradecimento especial para sua mãe, né? Mas isso tudo, né, não seria nada válido se não fosse o Senhor em nossas vidas. Amém? Vamos estar louvando ao nosso Deus. Ele que nos dá a cada dia, né, vitórias. Nós como mulheres às vezes temos assim altos e baixos, né, emoções, né? E passamos às vezes por desertos, às vezes nem é para estarmos, mas a gente sensível, nós somos sensíveis, né? E qualquer problema às vezes a gente se abala, mas nós temos o Senhor em nossas vidas, né? E aquela hora que a gente está no deserto, que parece que tudo está seco, né? Nós temos que orar, nós temos que buscar o Senhor para que Ele nos dê a vitória. E quando aquela sequidão, né, aquela areia seca, ela vai começar a se transformar em água viva, em águas vivas, aquelas águas que fazem com que nós começamos a nos relembrar a verdade da palavra do Senhor em nossas vidas. Amém? Amém. Louvemos ao Senhor. Esse louvor se chama Vitória no Deserto. Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus.
obrigada, Senhor, porque hoje temos o privilégio de poder agradecer-te, de poder falar, Senhor, quanto o Senhor é importante em nossas vidas, Senhor Jesus. Queremos sentir teu abraçar, queremos sentir o seu toque, Senhor, cura, Senhor, nossas vidas, todos os dias. Louvemos ao Senhor, irmãos. Ensina-me a sentir teu coração, Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar o olho com minha fé e te adorar. Ensina-me a sentir teu coração, Jesus, quero ouvir teu respirar, com minha fé e te adorar. Tu és tão que há em mim.
Seja louvado em nome do Senhor. Amém. Os irmãos podem se sentar. Amados, só para todos os papás, o Senhor, amém? Antes de nós estarmos ficando na palavra, feliz Dia das Mães, a todas as mamães, amém? E antes eu gostaria de estar chamando aqui também o Rodrigo, a Soraya, a família deles. Tá ligado? Falou? Ok? Falou? Ok. Bom, todo mundo está me ouvindo, né? Amém? Sim. E... Amém? Então só chamamos eles aqui na frente. Passar vergonha não? Tô brincando. Ficar vermelho comigo? Não, para estar apresentando eles como membros da igreja, amém? Eles já estão vindo desde o começo do ano e a gente viu, né, que realmente eles estão fazendo parte, né, da igreja e nós vamos estar recebendo eles hoje como membros, amém? Amém. Agora vocês podem, não brincando. Pode judiar, bom sentido, tá bom? Amém? Eles estão bem-vindos. Vamos fazer uma oração? Pai amado, Pai santo, agradecemos, meu Deus, pela vida, Pai, dos teus filhos que aqui estão, Pai, e pedimos a tua graça, a tua bênção, meu Deus, que só possa estar usando, meu Deus, cada um deles, ó Pai, aqui nesse lugar, ó Pai, ó Deus, como bênção, ó Pai, na vida, Pai, da igreja, Pai, a igreja também na vida deles, meu Deus, e na vida daqueles que lá fora estão, Pai. Te pedimos, te agradecemos, te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu não falei, para se tornar membro da igreja, como membro, nós temos a pessoa que congrega na igreja, ela pode ser membro ou congregado. Ela se torna membro ou com carta, ou por aclamação, ou quando é batizado. Quando a pessoa ela se batiza, automaticamente ela se torna membro da igreja, ou ela está congregando na igreja. Então, cada um daqueles que realmente estão congregando, aqueles que desejarem se batizar, automaticamente ele se torna membro dessa igreja. Amém? Amados, já que os irmãos estão assentados, vamos colocar de pé um momento, só para nós lermos textos bíblicos. Lá em 2 Timóteo, no capítulo, nós vamos ler o capítulo 1, versículo 2 e o capítulo 3 também. Amém? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2 em diante. Diz assim: ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Agora vamos lá para o capítulo 3, amados. Amém? Capítulo 3, versículo 14. Diz assim, Paulo falando a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Até aqui somente. Amém? Curva a tua cabeça, feche seus olhos. Pai amado e santo, nós louvamos a ti, meu Deus, pela tua palavra, Pai, que é verdadeiro alimento, meu Deus, para a nossa vida, para a nossa alma, Pai. Meu Deus, que nessa noite, ó Pai, o Senhor possa nos alimentar, Senhor. O Espírito Santo possa alimentar a nossa alma, Pai. Não só para nós ficarmos cheios, Pai,
mas para que a gente realmente possa, Pai, praticar tudo aquilo, Pai, que é desejo do Teu coração, Pai, fazendo diferença através da nossa vida, Pai, aí fora, Pai, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os amados podem sentar-se. Amém? Irmãos, eu vou estar falando um pouquinho sobre, é lógico, a gente vai estar falando um pouco sobre mãe, e eu escolhi esse texto a propósito. Se você pegar a Bíblia e você for ver sobre mães da Bíblia, você vai ver que na Bíblia nós vamos ter exemplos de mães que foram piedosas, mães que, por exemplo, para os seus filhos, sua família, como também, infelizmente, nós vamos ter exemplos negativos também, né? Que é uma escolha que a pessoa faz. Mas é lógico que isso, tanto o pai quanto a mãe, mas hoje pegando um pouquinho mais no pé das mães, né? Minha irmã, saiba que você tem um papel importantíssimo dentro do seu lar. A palavra de Deus fala que a mulher sábia, ela edifica o lar, né? Que ela é um instrumento de bênção dentro do lar, que ela é alegria da família, dos filhos, do marido e tudo mais, né? Que o fato de uma mulher ela ter sabedoria, né? Até o seu marido ele acaba sendo honrado pelo procedimento da mãe. Então imagina, o papel que a mulher tem é um papel importantíssimo dentro da sociedade. Para falar a verdade, a mulher ela tem uma influência muito grande sobre a sociedade, sobre o homem, que o diga Adão, né? Você vê que o diabo ele não foi até Adão, ele foi primeiro até a mulher. Eu acho que ele não foi até Adão porque a mulher ele sabia que ela teria uma capacidade de influenciar muito grande. Isso é uma realidade. E a gente pega esse texto aqui e nós vemos um pouquinho aqui sobre Timóteo, né? Paulo está escrevendo a Timóteo. Timóteo era um filho na fé de Paulo. Timóteo era um homem temente a Deus. Timóteo ele se converteu jovem, né? Obrigado. Mas até Timóteo vir a se converter, teve toda uma história antes disso, né? Que a Bíblia não relata tudo, mas nós podemos deduzir algumas coisas por esses textos, principalmente isso daqui que Paulo ele escreve a Timóteo. Paulo está escrevendo a Timóteo, a última carta dele. Você vê Paulo ele incentivando Timóteo a despertar o dom que havia nele, ele incentivando Timóteo a ter ousadia, né? A não ter medo, ele incentivando Timóteo até falando: ninguém despreza. A gente vê em uma das cartas Paulo fala: ninguém despreza a tua mocidade, né? Ser o exemplo dos fiéis. Timóteo era relativamente jovem comparado talvez com outras pessoas, mas Timóteo era alguém que serviu a Deus ali juntamente com Paulo, é alguém que chamou a atenção de Paulo. Para nós sabermos como que foi o contato de Timóteo com Paulo, você vê lá em Atos capítulo 16, quando Paulo, em uma das suas viagens missionárias, ele passa ali por Listra, e aí ele fica sabendo desse jovem. Timóteo devia ter talvez no máximo, se tivesse uns 20 anos, ele era jovem, mas era um jovem que ele tinha uma índole, um testemunho, um procedimento que era respeitado até por outras pessoas. A maneira como Timóteo ele agia, procedia, isso chamou a atenção de Paulo, ao ponto de Paulo querer levar Timóteo junto com ele. Ele levou Timóteo junto com ele na viagem missionária, fez dele um discípulo, né, por aquilo que ele viu na vida de Timóteo. E Timóteo depois nós vemos que ele se tornou praticamente o sucessor de Paulo, né? Paulo passou a tocha, passou a responsabilidade para Timóteo. Paulo diz a Timóteo: olha Timóteo, você guarda aquilo que você recebeu, você transmite isso a homens fiéis, que sejam idôneos, que também possam ensinar a outros o Evangelho. Agora, quando Paulo escreve essa carta, no comecinho dessa carta aqui, quando nós lemos, você prestou atenção que Paulo ele escreve, chama Timóteo de filho amado, ele se alegra, ele lembra da fé de Timóteo, né? Da confiança, uma fé sem fingimento, e ele fala no finalzinho do versículo 5 algo que chama muita atenção. Olha só: pela recordação que guardo de sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Timóteo, amados, ele era filho de mãe judia e pai grego. Provavelmente o pai de Timóteo não era um seguidor, a Bíblia não relata nada, não
nós sabemos apenas que ele era grego, o pai dele. Mas a mãe de Timóteo ela tem uma influência muito grande. A mãe e a avó de Timóteo, muito grande na vida de Timóteo. É bem interessante que o nome de Eunice, ou da mãe de Timóteo, significa temente a Deus. Não é interessante? Uma pessoa temente a Deus. E ela passa isso para Timóteo. Como que nós sabemos que Eunice ela passa isso para Timóteo? Porque no capítulo 3, Paulo diz que Timóteo conhece as Sagradas Escrituras desde a infância. É dito aqui, olha, tu porém permanece naquilo que aprendeste, foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabes as Sagradas Letras, que pode tornar-te sábio para a salvação. Então a mãe de Timóteo foi uma pessoa que ela esteve ensinando a palavra de Deus para Timóteo, desde quando Timóteo era criança. Então aqui eu quero falar um ponto muito importante, amado, principalmente mãe, pai, mas a mãe em especial, por ser hoje o dia que nós comemoramos o Dia das Mães. O privilégio que você tem de ser uma influência na vida dos seus filhos. O privilégio que você tem de poder estar ensinando, né, com palavras, não só com palavras, com a vida, com exemplo, ser uma influência. Isso eu acho que é uma das missões mais importantes que a mãe tem com relação aos filhos, né? Ser uma influência benéfica, ser um exemplo, ser alguém que vai conduzir seus filhos a conhecer a Deus, a amar a Deus, a ter amor pelas coisas de Deus. Você vê que Paulo diz a Timóteo que, olha, você tem uma fé sincera, verdadeira, uma fé que eu vi na vida dos seus pais. Já parou para pensar, meu amado, que se os filhos olham para nós, não veem em nós uma fé verdadeira, vai ser muito difícil eles expressarem uma fé verdadeira? Se nem nós acreditarmos naquilo que nós pregamos, ou vivemos aquilo que nós professamos, como que nós vamos esperar transmitir isso aos nossos filhos? Na época de Timóteo, lá havia escola dominical. E tem muitas pessoas que às vezes têm aquela ideia de que a responsabilidade dos filhos é da igreja ou da escola. Não, eles têm o seu papel, mas a influência maior na vida de uma criança vai vir do lar, vai vir do pai, vai vir da mãe, em especial da mãe, que acaba sendo a figura que vai ter um contato e um vínculo até maior com os filhos do que o próprio pai. Geralmente, lógico, hoje é outra realidade, mas em geral, o pai vai ser o provedor e a mãe vai ser aquela que vai estar ali, cuidando do lar, da casa. Não, o marido tem que ajudar, tem que ajudar sim. Ainda mais na realidade que nós vemos hoje. Mas a mãe não vai ter essa influência muito grande. E se ela vai ter essa influência, então o que ela tem que fazer? Ela tem que conduzir, ela tem que pedir graça de Deus para estar conduzindo seus filhos a amar a Deus, a conhecer as Escrituras. Quando nós olhamos para a mãe de Timóteo, o que é bonito na vida de Eunice, e a avó também de Timóteo, a mãe de Eunice, é que teve a avó, a mãe, depois chegou ali no neto. É que elas ensinaram a palavra de Deus para Timóteo. Desde pequeno. Às vezes tem gente que acha que é criança. Uma criança, ela tem uma importância muito grande. Para falar a verdade, a criança é muito mais aberta para as coisas de Deus do que o adulto. Sabia? O adulto ele vai ficando meio... A criança ela já tem uma facilidade maior para crer. Ela é crédula, né? Muito mais do que o adulto. E você apresentar. Então, desde a infância começou ali a apresentar o Evangelho. Eu li uma história, achei muito interessante, de uma pessoa que falou que estava lendo ali as escrituras para o seu filho pequeno, bebê. E a pessoa falou assim: mas olha, você está lendo aí a Bíblia para ele, ele nem fala, você acha que ele entende alguma coisa que você está falando? Não, eu sei que ele não entende, mas quando ele começar a entender, eu quero que as primeiras lembranças que ele tenha é de que eu lia as escrituras para ele. Não é interessante? Eu quero que ele já cresça tendo essa lembrança. Ele perguntar: mas aquele é aquele livro que a senhora... Aliás, não é ele precisa perguntar, porque conforme ele for entendendo, ele vai perceber que aquilo que a sua mãe lia era a palavra de Deus. Às vezes a criança não entende tudo, amado. Paulo, provavelmente, Eunice, Lloyd e Timóteo se converteram através do ministério de Paulo. Então, quando
Timóteo era criança, provavelmente ele não era um cristão. Ele conheceu as Escrituras, ele conheceu o Antigo Testamento, mas ele ainda não conhecia Jesus Cristo. Mas esse conhecimento é que conduziu a ele a entender quem era Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz, olha, desde a infância você conhece as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação. Mesmo que não entenda plenamente, mas se nós vamos ensinando, vai chegar um momento que vai vir a compreensão, que vai vir o entendimento. E às vezes a gente vê criança memorizando versículos, e mas para que memorizar versículo? Meu amado, para e pensa, nem criança memoriza, né? Ela vai guardando a palavra, ela não entende tudo. Mas no dia que ela tiver maior, lembre-se, olha, filho de crente não nasce crente. Sabia? Filho de crente, não, desde quando você é cristão, desde que eu nasci, porque meu pai era crente, é mentira. Você tem que ter um momento que você, a diferença é que se nasce no lar cristão, desde a infância já pode ser conduzido para vir a conhecer a Cristo. E alguns recebem a Cristo bem cedo na vida. Tem pessoas que receberam a Cristo na infância, eram crianças, mas porque desde pequenininho ele foi sendo conduzido, instruído, recebendo a palavra. E aí quando vem o entendimento de quem é Jesus, aí a pessoa ela vai ter uma facilidade maior, né? Ou uma dificuldade menor para entender, para receber a Jesus Cristo na sua vida. Mas o filho do cristão também tem que ser conduzido a Cristo. Deus não tem neto. Ninguém vai para o céu porque o pai é crente, que a mãe é crente. Aí eu vou para o céu porque meu pai é pastor. Vai esperando. Se você não se converter, você não vai. Minha mãe é missionária. Ou minha mãe é obreira da igreja. Se você não se converter, você também não vai para o céu. Por isso que a Bíblia fala da importância de nós estarmos transmitindo. Escola dominical tem o seu papel, mas adolescente, como é que era antigamente? Qual é a orientação que a palavra de Deus nos dá? Por exemplo, Moisés, lá em Deuteronômio, o que ele falou? Ele disse ali para os pais: olha, ensine, andando, deitando, caminhando, em todo momento que você tiver oportunidade, fale para os seus filhos, instrua os seus filhos, inculque no coração deles, né, ali, dentro da mente, no coração, a palavra de Deus, as coisas de Deus. Por que isso, meu amado? A palavra de Deus diz que ensina a criança no caminho que deve andar, até quando ela for grande, ela não se desviará. Não é que a pessoa não tem livre-arbítrio, ela tem, mas é muito mais difícil alguém se afastar de Deus, se conhecer de verdade desde a infância, do que se não conhecer. Aliás, se não conhecer, não tem como ela se afastar, porque ela já está afastada de Deus. Mas se ela conhece, é muito mais difícil de ela rejeitar, porque ela já vai conhecendo a Deus, a palavra de Deus. Por que isso é tão sério? Por que isso é tão importante? Olha, vamos dar um exemplo. Lembra ali o livro de Josué? Josué ele chega para o povo e fala: olha, escolha quem vocês vão servir, se a Deus, o Deus verdadeiro, os outros deuses e tudo mais, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ok, depois do livro de Josué, qual é o livro que vem? Juízes. Você já leu o livro de Juízes? Quem já leu? Já viu o que está escrito lá? Morreu Josué, morreu os anciãos, se levantou uma geração que não conhecia o Senhor. Por que eles não conheciam o Senhor? Em algum ponto aí no processo houve alguma falha, alguém deixou de transmitir, alguém deixou de ensinar, alguém deixou de falar. Diz que o pregador, lá na Inglaterra, ele estava andando e ele viu uma planta, não sei se era macieira. Aliás, ele viu uma garrafa com, sabe, garrafa assim, normal, com bebida, e tinha uma maçã dentro. Aí você olha, mas como é que o cara colocar essa maçã aí dentro? Não entra no lugar galho. Como é que ele fez se essa maçã entrou dentro dessa garrafa? Não dá? Eu perguntava se eu der uma laranja, coloca essa laranja dentro de uma garrafa PET, sem cortar. E tem que ser grande a laranja, tá? Como é que você vai colocar? Sem cortar a garrafa? Não dá. E aí ele ficou no cara: como é que eles colocaram essa fruta dentro dessa garrafa? Não tem como entrar. Até que ele passa do lado ali do árvore e ele vê umas garrafas penduradas, assim, sabe, amarradas nos galhos, com uma frutinha crescendo dentro da garrafa. Aí ele entendeu, na realidade eles não colocaram a fruta depois de crescer, colocaram ela de pequena, ela só foi crescendo ali dentro daquela garrafa.
Cresceu, depois é só cortar o talo, ele está lá dentro, né? E aí ele pensou, puxa vida, olha o que ele pensou. É muito mais, não é impossível, para Deus não, mas é muito mais difícil você querer colocar a pessoa dentro do caminho, andando com Deus, depois de adulto, do que desde a infância. Ela está crescendo, sendo moldada, é muito mais difícil. Então tem pessoas que às vezes não dão importância, tem pessoas que não dão importância nem a vir ao culto. Os filhos, não, vou passear, não tem problema, a gente pode passear, e é bom, e é saudável a família, né? Uma vez ou outra, de repente tem coisas que não tem jeito no final de semana, mas problema não é, imagina num ano, são 52 finais de semana. Se eu for 50 finais de semana passear e for um só na igreja, quando meu filho chegar na adolescência, você acha que ele vai ser crente? Você acha que ele vai querer saber de Deus? Não vai. Então quer dizer, não é que não pode, mas a proporção é muito grande. Ou às vezes a própria criança ela não vai dar importância às coisas de Deus. Por quê? Porque ela não vê a importância nas coisas de Deus, ela não vê na vida dos próprios pais. O que levou Timóteo a se tornar a pessoa que ele se tornou, não é? Foi o que ele viu na vida da sua mãe, na vida da sua avó, de saber não é crente. É crente. Ou o filho de um pastor amigo meu, ele falou assim, o que você quer ser quando crescer? Olha, eu não me importo de não ganhar muito dinheiro não, mas eu quero ser pastor que nem meu pai. Vamos de novo? E você quer? Deus me livre de ser pastor. Deus, nossa, não quero nem casar com pastor nem com crente. Aí é complicado. Não é complicado? Então a gente pensa que não, mas os filhos, eles estão olhando para a nossa vida. Não é verdade? Não é gostoso quando o filho ele tem o pai e a mãe como exemplo e ele fala, mas eu quero ser assim, eu quero ser como meu pai, eu quero ser como a minha mãe, eu quero no futuro seguir, né? Eu não quero que o Deus do meu pai seja apenas o Deus do meu pai, eu quero que o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe seja o meu Deus também. Eu quero seguir no mesmo caminho que estou vendo os meus pais seguirem. Então Timóteo, agora vamos pensar, mano, se era muito fácil, porque eu já vi situações assim, principalmente quando um crê em Deus, outro não crê. Geralmente a gente vê, né, a mulher geralmente converte primeiro e depois vem o marido. Tem as exceções, né, que acontece, né, às vezes o marido converte e depois a esposa, mas em geral, pelo menos a maior parte das pessoas que eu conheci que veio se converter, a maior parte a mulher se converte primeiro, depois vem a família, ou o marido. Até Pedro ele fala algo interessante para as mulheres, né? Que ela, mesmo sem falar nada, só pelo seu bom testemunho, ela ganha o seu marido, sua família. Seu marido também, né? Falar menos, vamos assim, falar o português, claro, né? Aí tá falando, fala menos, vive mais, né? É verdade, mano. É verdade. O exemplo de Eunice, de Lloyd, fez com que seu filho normalmente ele viesse a caminhar os caminhos do Senhor. Agora imagina como que eu vou querer que um filho se converta ou ele ame a Deus se ele não vê isso. Até aquilo que nós falamos, temos que tomar cuidado. Então, pastor amigo meu falou assim, sabe por que tem cônjuge que não se converte? Por quê? Igreja é perfeita, amados? Sim ou não? Lógico que não. E a culpa é nossa, tá? Porque nós não somos perfeitos. Agora imagina, quem está lá fora que não conhece a Deus, o que edifica eu chegar para um descrente, ou seja, meu marido, minha esposa, meus filhos, pelo amor de Deus, os irmãos é tudo falso, os irmãos é tudo... Quem que vai querer ir para a igreja? Quem que vai querer saber de Deus? Pô, mas isso não muda nada. Agora imagina, mesmo o pai ou a mãe, se ele não mostrar o lado bom do evangelho, porque o que ela precisa saber? Precisa saber que Deus é bom, precisa saber aquilo que é importante, o resto do tempo vai perceber que ele não é perfeito, que o mundo não é perfeito, que a igreja não é perfeita, mas se tiver firme na fé, olhando para Jesus, meu amado, a pessoa não vai desviar, ela não vai sair dos caminhos de Deus. Eu lembro quando eu fui para o Brasil, eu comentei isso, uma vez eu fui num congresso da CEPAL, que me edificou muito, foi um pastor que ele ministrou para a família e tudo mais. Ele falou algo que eu não esqueci. Ele falou assim, da maneira como ele procedeu com seus filhos, e aquilo me chamou muita atenção. Ele falou assim, quando as crianças eram pequenas, nós nunca discutimos
os problemas que tinha na igreja, ou de irmão, pessoa que está fazendo coisa que não deve, na frente das crianças. Nós sempre falamos as coisas boas, que Deus é bom, o que Deus está fazendo na vida das pessoas, como fulano de tal, Deus transformou, foi salvo, tudo mais, porque eu não queria que os meus filhos crescessem odiando a igreja, achando, nossa, meu, que lugarzinho, só tem gente ruim. E eles foram crescendo amando a igreja, amando as coisas de Deus, amando aquilo que Deus fazia na vida das pessoas, só que eles foram crescendo. E aí quando eles começaram a ficar adolescentes, eles já não é tão adolescente, é muito vivo, tá? Eles começaram a perceber que, opa, tem coisa que não é legal, tem irmão que está agindo e isso não está certo. E aí eles chegavam para a gente e falavam, pai, por que o irmão fez aquilo? Ou por que o irmão falou daquele jeito? E aí você tem a oportunidade também, né? Se a pessoa não tiver sabedoria, pelo amor de Deus, não, filho, olha só, acho muito legal ele falando, filho, quando Deus permite nós vermos pessoas que às vezes não estão ainda andando como Deus gostaria de ver, não é para a gente ficar com raiva dessas pessoas, não é para a gente condenar essas pessoas. Se Deus permitiu você ver, filho, é para você orar. Vamos orar pela vida desse irmão, dessa irmã? Vamos pedir a Deus para Deus ajudar essa pessoa a realmente entender a verdade de verdade, caminhar. Então ele falou que ele sempre usava oportunidades, não para levar ele para um outro caminho, mas para amar Deus, para amar as pessoas, para amar mesmo aquele que está fazendo aquilo que não é bom. E eu achei muito interessante isso, meu amado, o poder que há em nossas mãos de influenciar a vida da nossa família. Nós precisamos apresentar aquilo de bom que o Evangelho tem. Mostrar que o Evangelho ele muda, que ele transforma, que Deus é um Deus bom. Olha, se teve uma coisa terrível, você deve estar um Deus que para criança é um Deus que é mau. Não faz isso que Deus castiga. E você começa a crescer achando que Deus, né? Deus é mau. Ou, qual é a outra ideia? Usar a Bíblia como se fosse castigo. Ó. Se não obedecer, vai ler 5 capítulos. Eu já associei, nossa, ler a Bíblia é muito porque desobedecer eu tenho que ler a Bíblia. Então, não é muito legal. Então, é falta de sabedoria. A gente tem que mostrar que servir a Deus é algo bom, é algo prazeroso, é algo que faz diferença. Nós mesmos temos que ter prazer em servir a Deus. Agora, é lógico, para ensinar também, vamos aproveitar, né? Para ensinar também, a gente tem que conhecer. Como é que eu vou ensinar aquilo que eu não sei? Eunice pôde ensinar Timóteo porque ela também, ela conhecia as Escrituras. E para a mulher judia, amada, era mais difícil ainda. Por quê? Porque na sinagoga é que você estava junto com os homens. Lá não tem nada a ver com outra denominação, o pessoal separa, não, tá? Ali não tinha história. Ali os homens ficavam ali e as mulheres ficavam depois da divisória, né? Tem alguns que dizem que é porque o homem é mais assim, devagar para aprender, né? Então ele fica mais perto, mais isolado, e a mulher, eu não sei, acho que isso é meio uau, né? Mas a mulher, ela aprendia às vezes ali de ouvir atrás, ou de perguntar para o marido, não, assim, não tinha aquele privilégio como tem hoje, né? Então imagina, até mesmo para Eunice aprender, e detalhe, a maior parte das mulheres não escreviam, não liam. Às vezes era estranha, mas os homens, infelizmente, houve uma época que não era muito legal para as mulheres, né? A maneira como a sociedade caminhava, né? Mas mesmo assim, meu amado, Eunice, ela pôde passar para o seu filho. E olha, ela não tinha ajuda do marido. Aí, ó, aquele que tem um esposo ou a esposa que não é cristão, meu amado, aí pede graça para Deus para você influenciar um dobro, um triplo a mais o seu filho. Eu tive um irmão na igreja, eu achei muito bonito o que ele falou uma vez. A mãe dele cristã, desde que eles nasceram, a mãe dele, o pai não era cristão. Desde que eles nasceram, a mãe dele já orava por eles. Olha só, já orava até pela pessoa que Deus fosse colocar na vida deles. Mas nossa, isso aí tá, né, um negócio de longo alcance, né? Já orava até para Deus colocar pessoas de Deus, um homem, uma mulher de Deus, né? E tudo mais. E é lógico, começaram a crescer e começaram a ver que havia diferença na atitude do pai e na atitude da mãe. E o que eu achei muito interessante é que ele falou assim: olha, nós nunca tivemos raiva do meu pai, porque a mãe nunca ensinou a gente a ter raiva dele. Ela sempre falou: meu filho, seu pai não conhece ainda Deus, você tem que orar por ele, você tem que amar seu pai, perdoa,
é isso, sabe, as coisas que é bem fora do Evangelho, atitude, né? E cresceram sem ter raiva do Pai, cresceram orando pela vida do Pai, para que Deus cresceu honrando, né? Que eu falo para honrar, apesar de não ser cristão. Olha, não poderia muito bem falar assim, olha, não respeite esse homem não. Com certeza, eu ouvi muito bem, né? Mas tem um dobro de influência na vida dos filhos, né? Influenciou por bem, influenciou para andar com Deus, para caminhar com Deus, para não fazer aquilo que é errado, que não é certo. E olha para a vida de Eunice, eu não sei, a Bíblia não disse o marido dela. Provavelmente talvez ela já até fosse viúva, né? Mas a Bíblia não diz. Ele era grego. Provavelmente quem ensinou Timóteo foi eu. Primeiro, porque sendo grego, dificilmente ele conheceria as leis judaicas e tudo mais. Tanto é que Timóteo nem circuncidado ele não era. Ele foi circuncidado depois por Paulo, né? Porque ele era meio judeu, né? A mãe era judia, o pai era grego. Então Paulo fez por uma razão, né? Para que ele pudesse ter livre acesso tanto à comunidade judaica quanto à gentílica, sem nenhum problema. Mas você vê que Timóteo, ele foi criado, meu amado, desde criança, temendo a Deus, conhecendo a Deus, sendo instruído nas Escrituras, amando a Deus. E lá, quando Paulo chega, ele está com o coração preparado. E quando ele se converte, você pensa, nossa, mas como que Timóteo ele pode, como novo na fé, ele já se tornar um seguidor de Paulo, ali, um discípulo, e logo mais já está ali, né, aquele trabalho? Não, porque tem toda uma base por trás, não é? Simplesmente uma pessoa que não sabia nada de nada das Escrituras. Ele sabia, ele só não conhecia ainda Jesus Cristo. E ele conhecia depois. Mas quando ele conheceu, para ele ficou muito claro tudo aquilo que as Escrituras falavam. E ele se tornou ali um filho na fé de Paulo. Agora, como nós fazemos isso? Nós temos que influenciar nossos filhos a conhecer a Deus, a amar a Deus. Como? Vivendo uma fé verdadeira. Uma fé verdadeira. Teu filho olhar para você e saber que você é crente. Não é perfeito, mas crente. Porque os filhos não esperam perfeições de nós. Eles esperam que nós sejamos verdadeiros, que nós sejamos sinceros. Eles veem isso. Eles sabem quando a gente está agindo mal. Os nossos filhos conhecem a gente melhor do que a gente imagina. Porque eles convivem com a gente. Eu tenho um pastor amigo que tem 3 filhos. Mas ele está afastado. Fez seminário e tudo, obreiro, a filha foi para missão e aquela frustração, poxa, como que filho meu pai está longe? Foi conversar com o filho, mas onde que o pai errou? O que o pai fez de errado? Não, pai, isso não é nada do senhor. Porque eu tive o exemplo. Não é que sendo perfeito, mas eu sempre vi o nome de Deus, a mamãe servindo. É que eu sei que eu errado, mas eu tomei essa decisão. Dói. Só que doeria mais se eu falasse, pai, porque nunca vi Jesus na tua vida. Aí ia doer mais. Mais ainda. Agora a esperança é o quê? Bom, ouvir o Evangelho. Então, a esperança é o quê? Que uma hora cai a ficha e volte a comer com Deus. Mas você tem a consciência, olha, eu não sou perfeito, mas eu passei o máximo possível que eu pude do Evangelho de Deus. De viver o Evangelho. Mas não é, olha, não é só ensinar a ler. Isso é fácil a gente pegar um texto bíblico, olha, aqui está escrito isso, significa isso, aqui tá, né? Às vezes a pessoa pode nem saber tantos textos, tantas coisas, mas viver. Não é uma maneira de ensinar somente os pais, é vivência da palavra. É a pessoa ver na sua vida, né, o caráter de Cristo ali, ó, formado, sendo desenvolvido, a atitude, meu irmão. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É muito mais fácil eles reproduzirem aquilo que eles veem em nós do que aquilo que nós falamos. Não é verdade? É muito mais fácil. E Paulo, ele elogia Eunice, ele elogia a Lloyd pela fé que elas tiveram, a fé que ele vê na vida de Timóteo. Ele também fala ali, quando eu não li todo o texto, mas depois que ele fala ali, ó, que Timóteo sabia das Escrituras desde pequeno,
e conhecimento poderia capacitá-lo a ser salvo, ele continua dizendo que a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação e justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse investimento que Eunice e Lloyd fizeram na vida de Timóteo, meu amado, resultou em Timóteo se tornar um servo de Deus, alguém que fez diferença no reino de Deus, alguém que seguiu Paulo, se tornou missionário, alguém que depois pôde dar continuidade ao trabalho de Paulo. E o caráter de Timóteo, ele foi tão assim trabalhado, que eu gostaria de ler com os irmãos, lá em Filipenses, capítulo 2. E eu gostaria que você pensasse nisso aqui. É um texto que sempre me chamou a atenção. Quando Paulo escreve para a igreja, escreve para Timóteo, e diz a Timóteo: ninguém despreza a tua mocidade, antes ser o exemplo dos fiéis. Paulo fala isso? Depois você vê também Paulo exortando a Timóteo a despertar o dom que há nele. Paulo ele recebeu. Paulo fala para Timóteo que ele não precisava ter timidez. Você vê, Timóteo é alguém que, pelo que nós vemos no texto bíblico, né, parece que Timóteo é um rapaz, mas assim, ele não é tão assim que nem Paulo, né? Paulo é aquele tipo de camarada que sai da frente que eu estou chegando, né? Timóteo não, ele tem uma natureza um pouco mais retraída, né, vamos dizer assim, né? Por que Paulo não escolheu outra pessoa? Por que Paulo ele não passou a direção para outra? Provavelmente Timóteo era até desprezado pelos outros obreiros. Primeiro, era novo, na verdade. Provavelmente tinha outras pessoas com mais desenvoltura do que Timóteo. Mas Paulo fala: ninguém despreza a tua mocidade, se exemplo dos fiéis. Agora, sabe por que eu penso que Paulo passou para Timóteo? Não é porque Timóteo talvez fosse ali na igreja, o mais experiente, ou mais isso, aquilo. Não, por causa disso aqui que eu li aqui em Filipenses, capítulo 2, versículo 19 em diante. Pensa o que Paulo fala acerca de Timóteo. Espero, porém, está escrevendo a igreja de Filipos, espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também tendo conhecimento da vossa situação. O 20 é muito importante, porque a ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. E conheceis o seu caráter provável, por serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espera enviar, então logo tenha eu visto a minha situação. Você percebeu o que Paulo fala assim? Timóteo não é perfeito não, amado. Mas você percebeu o que Paulo fala sobre Timóteo? Paulo levou esse moço para andar com ele. Falou: serviu o Evangelho comigo como pai e filho. Quando Paulo está preso ali, a última carta de Paulo, ele manda para quem? Para Timóteo. Ele dá as últimas instruções para Timóteo. Ele passa ali, vamos dizer assim, a direção do trabalho, da igreja, a continuidade da obra, porque Paulo sabe que vai morrer, né? Ele passa para Timóteo. Não porque Timóteo era o melhor, o mais eloquente, o mais isso. Não, pelo jeito, você vê Paulo incentivando Timóteo, exortando Timóteo, animando Timóteo. Timóteo talvez é um camarada um pouco mais retraído do que Paulo. Mas ele tem uma coisa, meu amado, que vale mais que qualquer coisa para Deus, que se chama caráter. Ele tem um caráter cristão. É alguém que ama a Deus, é alguém que é temente a Deus, é alguém que ama as pessoas, é alguém que não está buscando seus próprios interesses. Paulo fala só: eu vou mandar Timóteo, porque Timóteo se importa com vocês, mais do que se importa com seus próprios interesses. Por isso que eu vou mandar Timóteo, porque os outros, tem outros aí, que a preocupação não é com os outros, é consigo mesmo. Mas Timóteo não é assim. Timóteo é diferente. Eu sei por quê? Porque eu trabalhei com Timóteo. Me serviu como um filho no Evangelho ali, um filho na fé, temente a Deus, uma pessoa provada, com caráter cristão. Agora, vamos pensar: Timóteo se tornou isso, meu amado, não foi por acaso. Teve um investimento na vida dele. Desde criança ele ouviu
Por isso que eu acho muito importante, por isso que começou a gente falou, olha, gente, precisamos de pessoas para ajudar na escola dominical. É lógico, isso não tira a responsabilidade dos pais. O primeiro responsável pela criação, pela educação, pela instrução são os pais. Tirar aquele tempo, pai, a noite, tirar aquele tempo para ler a Bíblia, para orar junto, para contar a história bíblica. E hoje a criança gosta de assistir bastante coisa na internet, televisão, então abaixa coisa bíblica, né? Aquilo que é permitido, né? Coloca uma historinha, coisa que você sabe que vai entrar e identificar, né? Vai semeando, incentivando, por quê? Porque isso vai fazer diferença lá na frente. Chega um momento de você olhar, você ter alegria, você ver o que Deus está fazendo na vida do seu filho. Agora é interessante que eu fico imaginando o Lloyd, bom, não sei se ela estava viva mais, mas Eunice, de repente vendo o seu filho se tornando quem ele se tornou. No reino de Deus, fazendo diferença, no homem de Deus, uma pessoa compromissada. E meu camarada, não é questão, hoje talvez muita gente fez com status, né? O camarada se tornar, sei lá, hoje tem até, sei lá, quase quatro pessoas da Trindade aí, né? Pelo misericórdia, né? Mas naquela época de Paulo, de Timóteo, meu amado, ser cristão não era um status, na realidade isso envolvia perseguição, envolvia luta, envolvia, né, às vezes até risco de morte. Você abrir mão para seguir ao Senhor, você saber que você está numa sociedade que é totalmente contrária. Paulo estava preso por quê? Porque ele estava fazendo coisa errada? Pregando o Evangelho. Não é verdade? Até Paulo anima Timóteo, olha, sofre comigo as aflições, né? Sofre comigo, porque Paulo está preso, não tenha vergonha de eu estar preso, porque é por causa do Evangelho. Então não era uma questão de status. Agora eu fico imaginando Eunice olhando para aquilo lá, vendo seu filho se tornando a pessoa que ele se tornou. Olha, a maior riqueza que você vai dar para o seu filho não lógico, se você puder dar estudo, amém, a gente olha o máximo que puder fazer, puder deixar alguma coisa, amém. Mas meu amado, se você não levar o seu filho a conhecer a Deus, o que adianta? O que adianta? Meu filho é um doutor, é um advogado, é um engenheiro, isso não é crente, mas é bem sucedido na vida, só for nessa vida, né? Porque na outra ele está perdido. Ou tem aqueles congressos missionários, ele chama lá os jovens que querem entregar sua vida para a missão, lá no jovem, entregar a vida para a missão, meu pai e a mãe olha, nossa, vai entregar a vida para a missão, eu tinha tanta esperança desse menino, quer ser, né, alguém na vida, como se servir a Deus não fosse algo importante. E é, meu irmão, de influenciar, tirar aquele tempo, de ter compromisso com as coisas de Deus. Timóteo se tornou quem se tornou porque ele teve a mãe que teve. Se você ler ao longo da história, se você for ver sobre a mãe de Nero, nossa, foi uma mulher que misericórdia, né? E Nero, você sabe que foi, né? Um cara bem legal, né? Matou um monte de cristão, né? Se você vê na Bíblia, outras pessoas também que não tiveram um procedimento legal, você vê o resultado disso na vida dos seus filhos. Existem as exceções. Mas você pega por exemplo, uma Ana, mãe de Samuel, a influência que ela teve sobre a vida de Samuel. Você pega uma Joquebede, a influência que ela teve na vida de Moisés, né? Até o tempo que Moisés esteve com ela ali antes de ir para o palácio. Você vê outras mães que tiveram uma influência tão grande na criação, nos valores que incutiram no coração dos seus filhos, e a gente vê a diferença que isso fez na vida dos seus filhos. Então, você que é mãe, olha, Deus te dá um privilégio tremendo, minha irmã, de você ser uma bênção na vida dos seus filhos, da sua família. Privilégio que, olha, ninguém, todo mundo pode fazer. É como uma coisa que foi falada com o pastor, e isso acho que aplica a nós pais, pai, mãe. Um pastor que estava numa igreja e a igreja estava prosperando e tudo mais, e ele estava ligado ao ministério debaixo da autoridade de outro pastor, e aí o filho dele estava se perdendo. E o filho dele foi falar com um pastor, que era o presidente, né, que estava envolvido com droga, aquelas coisas, tudo, e não sabia como sair. O pai dele não tinha muito tempo para ele. Aí o pastor chama ele e fala assim: olha, você precisa, chamou o pastor, você precisa cuidar da sua família, do seu filho.
Não, mas pastor, olha, meu irmão, a igreja vai ajudar vocês, vai manter vocês até você botar esse ordem. Porque o que você está fazendo, eu tomei isso para a minha vida. O que você está fazendo, tem gente que faz igual a você. O que eu estou fazendo, tem gente que faz igual a eu. Tem gente que faz pior e tem gente que faz muito melhor que nós. Agora tem uma coisa que ninguém pode fazer melhor do que você. Que é cuidar do seu filho, da sua família. Parou para pensar, meu irmão? Ninguém pode ser mãe e pai no seu lugar. Ninguém. Isso é um privilégio que Deus deu para você. Não abra mão disso. Não abra mão de exercer o seu papel de pai, de mãe, né? Quem é mãe, não abra mão. Entenda isso como uma missão, entenda isso como um privilégio que Deus te dá. Você vai ter alegria depois. Eu lembro, a esposa do Carlos Alberto, né, que é um pastor da Comunidade da Graça, uma ministração, falou que ela tem 3 filhos biológicos, 3 adotados, não 6, imagina, 6 bacuri em casa, né? Aí chegou uma época que ela chegou e falou da igreja, ela não deixou de ir na igreja, mas ela abriu mão de algumas funções e deixou outros fazerem, porque eu não sei que eu preciso dar um tempo aqui para conduzir essa molecada aqui, senão o negócio vai ficar feio. E tem gente que criticou e tudo mais, ela tinha muito tempo para instruir, para acompanhar e tudo mais, e depois eles se tornaram adultos. E eu achei muito legal quando a gente ouviu essa mensagem, eu falei assim, eu não me arrependo, porque todos eles servem ao Senhor. Todos eles estão envolvidos com as coisas de Deus. Todos. E aí eu lembro que o pai dele, o esposo, falou assim, olha, minha carta de apresentação não é o seminário que eu fiz, não são os títulos, não é isso. Minha família, eu e minha casa servimos ao Senhor. Essa é a minha melhor apresentação, a melhor carta. Meus filhos servem ao Senhor, minha casa serve ao Senhor. Para pensar, meu irmão, o que adiantaria se ele tivesse tudo, aquele sucesso, mas toda a família perdida? O que adiantaria? Nada. Não é verdade? Então nós temos uma responsabilidade muito grande. Servimos ao Senhor. E uma das maneiras de servirmos ao Senhor é realmente a gente ser uma boa influência na vida dos nossos filhos. Conduzi-los a amar a Deus. Conduzi-los a temer a Deus. Eles poderem ver Deus na nossa vida. Para isso, ele vai precisar orar, vai precisar ler a Bíblia, vai precisar estudar, vai precisar de deixar Deus agir na nossa vida, na sua vida, porque senão não tem como, meu irmão. Deixar Deus transformar quem tem que ser transformado, porque nós temos. Você acha que não tem nada para melhorar? Tem. Por isso que, se você perguntar a Deus, o que precisa melhorar? Não responde. Não responde, cara, vai devagar. Fala, mas temos coisas para melhorar. Que Deus vai melhorando a nossa vida. Uma coisa que eu posso me perguntar hoje, né, é até que ponto eu tenho influenciado a vida dos meus filhos? Até que ponto eles têm amado a Deus por ver a minha vida com Deus? Será que hoje, os meus filhos, hoje, eles têm um amor por Deus, ou eles desejam seguir o mesmo Deus que eu sigo? Será que eles entendem por que eu sigo a Deus? Será que eles conseguem ver a diferença na minha vida, da vida daqueles que não servem a Deus? Se ele vai na casa do amiguinho, que tem o papai e a mamãe que não conhece a Deus, será que ele consegue perceber a diferença? Meu amado, eu comecei a namorar com a Viviane, os pais dela eram cristãos, eu não era, quer dizer, comecei a namorar entre aspas, comecei a namorar de verdade oficialmente depois que me converti, né? Mas quando assim, eu estava meio assim, bem interessado, né? Eu fui falar com meu sogro, né? E qual que é a tua intenção com a minha filha? Eu falei, ixi, o negócio tá feio. Aí ele falou, não, vocês são novos, vocês têm que estudar primeiro e tudo mais. Então tá bom, então a gente vai estudar, né? E era novo mesmo, eu tinha uns 15, 16 anos, a gente se conheceu. E só que eu sempre ia na casa deles, né? Toda vez o pai dela falava assim, ó, pensa que for casual, você vai ficar saindo com o namorado, vai pra cá não. E oficialmente ele estava namorando, né? Mas ela ia na casa da prima, não sei o quê, vai sozinha? Não vai levar um japa, não? Né? E o que é interessante é que eu não falava isso, mas eu via a diferença. Porque
Eu não vim de um lar cristão. Estou falando que meus pais são maus, de maneira nenhuma. Graças a Deus minha mãe é uma cristã, mas ela vai a minha brava, assim, viu? Botar a gente na linha. Mas eu vi a diferença. Era diferente. A maneira como era na casa deles e como era na nossa. Era tão diferente que até mesmo o meu irmão, que era criança, ele chegou e falou: você que tem sorte, hein? Porque ele, às vezes, quando ele ia lá, né, tinha que levar ele de, sei lá, tinha que levar ele de 5 anos, né? Eu tinha que carregar ele junto, né? E ele mesmo via a diferença. Até quando eu vim do Japão, ele não saía da casa, não soube, ele gostava de falar pelo ambiente, pelo que via, na maneira de um tratar com o outro, meu amado. Isso é uma pergunta que eu faço: será que os nossos filhos veem isso? Eles veem essa diferença? De um pai que teme a Deus, uma mãe que teme a Deus, de repente para alguém que não conhece a Deus? Como é que é o seu pai? Nossa, igualzinho o meu amigo, né? A diferença é que vai na igreja, é só isso, mas o resto faz as mesmas coisas. Quando eu falo as mesmas coisas, é aquilo que não deveria fazer, tá? Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, um privilégio muito grande. Você sabe o que torna o dia das mães ou dos pais mais feliz? É quando você gosta do maior presente que uma mãe recebe, ela vê o filho, a filha, ali, né? Caminhando com Deus, andando com Deus. Tem recompensa melhor que essa, não? Você vê a tua família servindo a Deus, temendo a Deus, teu filho desejando as coisas de Deus, compromissado com Deus, com as coisas de Deus. Meu irmão, não tem dinheiro que paga isso. Agora, para que isso aconteça, tem um preço que nós temos que pagar. Eunice pagou o preço, viveu a palavra, ensinou a palavra, foi temente a Deus, tinha uma fé verdadeira, mas depois você vê o resultado, né? Que saiu nem da boca dela, da boca de outros, né? Olha, Timóteo é um homem de Deus. Timóteo é um rapaz de Deus. Timóteo é um... Paulo, quando viu Timóteo, não é esse mesmo, esse não vou deixar escapar, não. Levou junto com ele para servir a Deus. Falou para pensar isso, né? Nós vamos orar. Feche seus olhos. E gostaria de chamar as mães para sentarem aqui na frente por um momento. Amém? E os homens, os pais, os irmãos que estiverem aí, pedir para vocês sentarem aqui, nós fazemos essa oração. Pedimos a bênção de Deus. Você que é mãe, você que é mulher, vem aqui à frente um pouco. Agora eu vou pedir para os homens ficarem em pé. Amém? Glória a Deus. Fica em pé. E eu vou pedir, meu amado, se tiver pessoal, pode estar chamando também, para você estender a mão em direção às irmãs, sua esposa, tem mais pessoas que vai estar esperando, né? E nós vamos orar. Eu gostaria que você orasse, pedindo a bênção de Deus sobre a vida da tua mulher, das irmãs que estão aqui, de cada mãe, pedindo que Deus conceda graça, que Deus fortaleça, que Deus dê crescimento, que Deus capacite cada mãe para ser uma mãe como Eunice, como Lói, como tantas mulheres de Deus que fizeram a diferença na vida dos seus filhos. Pedir a Deus que cada mãe tenha a alegria de ver seus filhos servindo ao Senhor, crescendo tementes ao Senhor, crescendo fazendo diferença nas coisas de Deus, no reino de Deus. Agora, não só orar por ela, mas orar também, meu irmão, nessa oração, se comprometer. Deus me ajuda, porque às vezes a gente não ajuda, né? Deus me ajuda a ser um marido que vai ser bênção, que vai ajudar a esposa a se tornar tudo aquilo que Deus quer. Que ajudar a mãe, a minha esposa, que é mãe, a se tornar tudo aquilo que Deus quer que ela seja, como esposa, como mãe, como serva de Deus. A gente tem que ter esse compromisso também, amado. Às vezes nós falhamos como homens nisso. Nós não assumimos o nosso papel. Então estenda sua mão aqui em direção. Não sei se tem mais pessoas. A gente vai estar esperando. Se você já quiser, pode estar já orando.
as crianças não podem estar aqui, mas ore também, interceda, peça graça. Meu Deus, meu Pai, Senhor, agradecemos a Ti, Pai, pela vida, meu Deus, da nossa mãe, Pai, em primeiro lugar, Pai, a pessoa que Tu escolheste, meu Deus, para que nós viéssemos a este mundo, ó Pai, ó Deus, para que nos educasse, para que nos instruísse, meu Deus, para que nós nos tornássemos pessoas de bem, ó Pai. E nesse momento aqui também, ó Pai, nós oramos, Pai, por cada mãe, Pai, por cada esposa, Pai, que aqui está, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, pedindo a Tua graça, ó Pai, pedindo a Tua bênção, ó Pai, pedindo do renovo, ó Pai, pedindo do Teu Espírito Santo, ó Pai, pedindo a capacitação, meu Deus, que só o Senhor dá, Pai. Peço a Ti, meu Deus, que o Senhor guarde cada coração, Pai, que o Senhor, meu Deus, levante, Pai, ó Deus, cada mãe, Pai, cada irmã que aqui está, Pai, como uma coluna, Pai, como um pilar, meu Deus, como um instrumento, Pai, nas Tuas mãos, Pai, como, Pai, meu Deus, uma coluna no Seu lar, ó Pai, ser uma mulher de Deus, Pai, ser uma mulher segundo o coração de Deus, Pai, ser uma mulher virtuosa, ó Pai, cheia da Tua graça, Pai, cheia da ação do Teu Espírito Santo em suas vidas, Pai. Peço a Ti, meu Deus, da graça, da sabedoria, meu Deus, conhecimento da Tua palavra, Pai, temor ao Senhor, ó Pai, desejo, ó Pai, de estar conduzindo, ó Pai, o Seu lar, ó Pai, os Seus filhos, ó Pai, nos caminhos do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, fortalece, ó Pai, nos momentos difíceis, ó Pai, porque eu sei que cada uma que aqui está, meu Deus, tem momentos difíceis, tem momentos de lutas, Pai, tem momentos que às vezes nós não sabemos o que fazer, ó Pai, ou como fazer, mas eu sei que nós temos um Deus que é um Deus de misericórdia, um Deus de graça, e eu peço a Ti, meu Deus, que o Senhor fortaleça, Pai, que o Senhor capacite, que o Senhor seja, meu Deus, presente, ó Pai, cada dia, Pai, na vida das Suas filhas, ó Pai, capacitando-os, meu Deus, a se tornarem, Pai, cada vez mais e mais, Pai, instrumentos de bênção nas Tuas mãos, ó Pai. Eu oro a Ti, meu Deus, que o Senhor dê sabedoria e graça, Pai, para que, meu Deus, eles possam estar ensinando a Tua palavra, meu Deus, aos Seus filhos, ó Pai, e que o Senhor conceda alegria, Pai, que o Senhor presenteie, meu Deus, cada mãe que aqui está, Senhor, ó Deus, a vida dos Seus filhos, ó Pai, refletindo, ó Pai, o Teu caráter, ó Pai, com a vida dos Seus filhos, ó Pai, dando alegria por servirem ao Senhor, ó Pai. Meu Deus, também oro neste momento, ó Pai, por aquelas mães, meu Deus, que têm seus filhos afastados do Senhor, meu Deus, e que têm clamado, e que têm orado, Pai, por aquela, meu Deus, que instruiu, Pai, mas infelizmente, ó Pai, por decisões, Pai, seus filhos se afastaram. Peço que tenha misericórdia, meu Deus, também traz de volta, Pai. Meu Deus, dá essa alegria, Pai, no coração, Pai, de cada mãe, Pai, estar vendo seus filhos bem, bem não somente de saúde, mas bem no Senhor, ó Pai, caminhando, servindo, sendo tementes, Pai. E eu peço nesse momento também para nós, Pai, pelos homens, pelos pais, Senhor, nos perdoa, Pai, quando nós não ajudamos, quando nós não contribuímos, Pai, para que as Tuas filhas, meu Deus, realizem o seu ministério como mãe, como esposa, como serva de Deus, Pai. Nos dá graça para sermos bênçãos, Pai. Nos dá sensibilidade, Pai, porque nós somos devagar, Senhor. Muitas vezes somos devagar, Senhor. Nos dá sensibilidade, meu Deus, para percebermos, Pai, aquilo que podemos fazer, ó Pai, para abençoar, para ser bênçãos, para aliviar, para carregar junto as cargas, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Nos ajuda a sermos bênçãos também, Pai, na vida, Pai, da nossa esposa, dos nossos pais, das nossas mães, Pai. Pedimos a Ti, Senhor. Entregamos a Ti nesta noite, Pai, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Você, mamãe, feliz Dia das Mães. Deus te dê graça. Você possa ter um diferencial na vida da tua família. Amém? Deus abençoe a todos. Amém, amados. Eu convido já o grupo de louvor aqui em cima. A gente está dando continuidade também. Cadê o grupo de louvor? Todo mundo já rapidinho. As crianças também estão prontas ali atrás para estar fazendo uma homenagem para as mães.
todo mundo na maior correria. A gente vai estar passando por um momento de dízimos e ofertas na casa de Deus. Amém? Amém. Novamente o Senhor. E queria que essa noite é uma noite de agradecimento. Então vamos estar louvando, né, aquele cântico que nos graça. Senhor. Obrigado por teu alimento, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Que tem caído, Senhor, um sono fértil, ó Deus. Que possamos, ó Deus, meditar na tua palavra, Senhor, todos os dias, ó Deus. Te agradecemos pelos teus cuidados, Senhor, por cada mãe, por cada pai, Senhor, por cada irmão aqui neste lugar, Senhor, por cada criança também, Senhor. Obrigado por este momento de ofertar na tua casa, Senhor. Obrigado por o Senhor nunca deixou faltar nada, Senhor, na tua igreja, Senhor. Nunca deixou nos faltar nada, Senhor, em nossa família e em nossa casa também, Senhor. Te agradecemos por tua fidelidade nessa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Atenção, mamães, aguentem o coração. Eu quero estar chamando as adolescentes da igreja, onde é que elas estão. Elas vão estar apresentando o jogral e elas vão estar
Quando os adolescentes começarem, vai ser uma sequência. Eu não vou mais chamar ninguém, depois vai vir as crianças, depois vai ter um outro teatro. Cadê os adolescentes? Mãe, amor sincero sem exagero. Acaso pode mamãe esquecer do filho que ainda mama? Isaías 49:15. São muitas as marcas de vida Que carrega na barriga, marcas de expectativa e de angústia, de esperança e de medo. de felicidade e de dor. Mas, sobretudo, carrega as marcas de amor. Não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Provérbios 23:22. Mulheres jovens. Ou velhas mulheres. Seus filhos, mais que frutos, são parte de você. Mãe que gratuitamente dá vida, Pela vida gerada. que somos nós, porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe. Mateus 15:4. Obrigada é muito pouco para expressar nossa gratidão, Queremos dizer ao mundo, que nos orgulhamos de você, lado a lado. dia a dia, Não só nos deu a vida, como nos ensinou a viver. Não deixe o ensinamento de tua mãe. Provérbios 1:8. Feliz Dia das Mães! Glória a Deus.
O rei Salomão dizendo, uma delas que o bebê que ali estava era dela, e a outra dizia o mesmo. Mas o filho de uma delas estava morto. Então o rei disse, divide em 2 partes o menino, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mãe verdadeira, demonstrando seu amor, disse, prefiro vê-lo vivo do que morto. Pode entregá-lo a ela. Mas a outra dizia, divide-o. Então o rei disse, não mateis essa criança, pois essa é a sua mãe, aquela que ficaria feliz em vê-lo vivo e não morto. E todo Israel soube e temeu, porque viram que no rei havia sabedoria de Deus para fazer justiça. O rei Salomão.
Amém, parabéns, mamães. Deus abençoe a cada um de vocês. Lá em Gênesis capítulo 1 está escrito: criou Deus o homem e a mulher. O homem e a mulher os criou. E existe outro texto bíblico que também diz: unirá o homem a sua mulher, deixará pai e mãe, né, e será uma só carne. Aí tem tanta gente, tanta filosofia aí, que eu não preciso mencionar, falando, né, que eu estou dentro da igreja, a palavra de Deus tem que ser dita, está sendo transmitida, está sendo gravada ali, mas Deus criou homem e mulher, e criou família. Glória a Deus. Deus criou família, Deus estabeleceu a família. Se não existir a família, a humanidade está em extinção. Não vai haver a humanidade daqui a 60 anos, 80, 100 anos, não haverá mais a humanidade. Por aí a gente já vê que foi Deus que estabeleceu a família. E uma minoria aí quer enfiar a goela abaixo de que as crianças de nossas escolas têm que ser ensinadas desde cedo e pai e mãe não devem interferir em vida sexual de filhos. Amados, Deus criou homem e mulher Ele criou. Quem escolher uma outra opção que seja essa, nós das igrejas de Deus nós respeitamos. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado, né? Ele não abomina o pecador, Ele abomina a prática do pecado. E a gente, como igreja, a gente não pode aceitar isso, né? Deus criou mulheres para gerarem filhos. Deus criou homens para casarem, cuidar da sua família e prover. Isso é a lei da vida. Ele não pode ser mudado, amém? Infelizmente a gente vive num mundo decaído e isso que tem acontecido. Mas a igreja de Deus, infelizmente, apesar de a gente sofre consequências e vai sofrer consequências se a gente, de certa forma, se eu posso falar assim, peitar a sociedade, peitar o mundo e dizer que nós não aceitamos. Claro que a gente vai sofrer retaliação ou preconceito, discriminação, é inevitável. Mas essa é a nossa posição como igreja. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Quarta-feira, tem curso de adoração às 20h30 horas. Sexta-feira tem estudo bíblico, que está sendo uma bênção, está sendo feito no sábado também. Tem muitos irmãos que não estão podendo vir, mas sexta-feira estão acompanhando online, que está sendo transmitido ao vivo. Sábado tem culto de adoração às 20 horas. E domingo, dia 19, tem culto de adoração às 10 horas. Após o culto, tem uma feijoada abençoada. Amém? Mais algum aviso? Os homens, atenção homens, vocês estão convidados após o culto ir ali para a cozinha e a gente poder dar continuidade a uma obra que está tendo ali na cozinha para as mães, ok? Então todos os homens estão convocados a irmos lá também preparar, tá bom? Mais algum aviso, pastor vai também. Mas vamos nos colocar de pé, orarmos a Deus, agradecemos a Deus, damos graças de Deus para realmente cada dia da nossa vida nós fazemos diferença, sermos bênçãos. E o meu desejo mais de Deus do que meu, é que cada mãe, cada pai seja bênção, seja um instrumento de bênção nas mãos de Deus. Amém? Pai amado, Pai santo, agradecemos a Ti, meu Deus, Tua graça, Pai. Agradecemos a Ti, meu Deus, Teu amor, Tua misericórdia, Pai. Ó Deus, a razão de nós estarmos aqui, Pai, é por causa disso, ó Pai. É porque o Senhor nos ama, Pai. É porque fomos perdoados pelo Senhor, ó Pai. Por isso, meu Deus, eu peço a Ti, nos ajuda, nos conduza, Pai, cada dia da nossa vida, Pai, a estarmos caminhando em santidade, Pai, estarmos caminhando, meu Deus, de acordo com a Tua vontade, ó Pai. Peço mais uma vez, Pai, abençoa cada mãe, meu Deus, da graça, Pai, cada filha Tua, meu Deus,
bênção nas tuas mãos, ó Pai. E nos ajuda, Pai, a também sermos bênçãos, Pai, na vida da nossa esposa, na vida das mulheres, Pai, da igreja, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Te pedimos, Pai, pelas crianças, Pai, para que cada filho possa crescer temendo ao Senhor, Pai, e honrando aos seus pais. É o que nós oramos, agradecidos. Leva-nos e guarda-nos no teu amor, ó Pai. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pelo amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a cada um. Amém.